A gente está aqui falando sobre isso, sobre essa tragédia que aconteceu aqui no centro-oeste do nosso estado, em Rio Bonito do Iguaçu, com uma especialista aqui no nosso estúdio nesse momento, psicóloga, a Daiane Pires Moraes, que está gentilmente conosco nessa quarta-feira chuvosa para conversar. Antes de qualquer coisa, bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada. A gente viu aqui esse trabalho, né, com os animais de estimação. A gente tem visto um trabalho de voluntários do Brasil todo e de gente de outras partes do mundo vindo para cá para ajudar na reconstrução. Como que a gente pode tentar imaginar o trauma na vida dessas pessoas? Porque a gente de fora, inclusive, pensa imediatamente em reconstrução, na parte material. Mas as pessoas perderam histórias, elas estão morando improvisadas de favor, elas não têm o que comer, o que vestir, elas não têm documento, elas não têm onde trabalhar. Não existe mais uma cidade, não existe escola, tem questão de saúde. Até porque ontem o governo do estado confirmou a 7ª morte a partir desse tornado, né? Falando inclusive de um homem que estava ajudando no sábado e tão impactado acabou tendo um infarto e aí veio a constatação que foi um infarto pós-traumático. O que a gente pode falar para essas pessoas, Daiane? Você relatando ali é uma perda de identidade, né? Então, tudo isso que você falou, a gente pode resumir em uma perda de identidade. As pessoas, elas ficaram literalmente sem chão. Então, quando acontece algo inesperado, as pessoas pensam em vamos ajudar, vamos lá, vamos pegar o carro, vamos encher o carro e vamos até lá para ajudar. Mas aí vem o contexto emocional, que estamos lidando com pessoas, né? E esse ponto que você falou desse senhor que estava ajudando e acabou tendo um infarto, né? O que a gente sempre alerta, até os psicólogos que vão até lá para ajudar ou que fazem atendimento online, a gente coloca esse fator. Você está preparado para ajudar alguém nesse momento em um caso assim? De uma tragédia climática, uma tragédia que envolve muitas pessoas, você está preparado para o impacto que você vai ver lá, né? É algo que a gente também precisa dar essa consciência para as pessoas. É muito lindo o ajudar, o acolher, mas existem várias formas de ajudar, né? Porque às vezes esse ajudar acaba até atrapalhando ou acontecendo como esse caso que você relatou agora, né? Que é muito triste e que pode acontecer muito, né? Então, nesse momento, o ideal é o acolhimento, é deixar a pessoa falar. Se ela quer reclamar, se ela quer murmurar, se ela quer, né, reclamar de Deus, deixa ela reclamar, acolhe ela, abraça ela, escuta ela, né? Tem frases que a gente até alerta, que fala, não falem, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, vai passar. São frases clichês que pode ter um peso tão grande, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado nesses casos, né? Não Às vezes esse abraço com silêncio é a melhor alternativa? Sempre vai ser a melhor alternativa, sempre. Então, em situações assim, a gente tem várias fases, então várias etapas. Estamos na primeira semana, o qual o medo ainda está bem forte na população, tanto de quem está ajudando e principalmente de quem passou por isso, né? Eu mesma, quando eu vi, parecia uma cena de filme, né? Uma maquete, não dava para entender, é uma coisa assim, no Brasil. Então, essa semana está todo mundo ainda com medo, e até porque foi muito próximo de nós. E a gente tem passado por situações seguidas, né? Veio a pandemia, veio o Rio Grande do Sul, veio agora esse contexto. A gente teve recentemente também o caso aqui na nossa cidade daquela moça que salvou a família no apartamento. A queda do avião com muitos mortos aqui de Cascavel. Recente também, então tem muitas coisas acontecendo. Na clínica a gente tem recebido muitos pacientes desde infância, desde criança, né? Tendo ali traumas pós-traumáticos, né? Ali desenvolvendo alguns tipos de transtorno, como o transtorno do pânico, ansiedade, a própria depressão, o TEPT. Até porque aqui a gente está falando da cidade destruída, mas os moradores de Rio Bonito do Iguaçu, eles ainda passaram pelo tornado. Então, tem primeiro aquela lembrança. Hoje o tempo mudou, choveu muito. Hoje, eu fico imaginando essas pessoas que ainda está muito vivo na memória esse trauma. Imagina, a cidade foi destruída. O medo por causa do tempo e estão improvisadas em casas de parentes, de amigos, fora da cidade, quem sabe.
Tem algum público que pode ser mais suscetível a sofrer mais ou indiferente, da criança até os idosos? Nesse caso foi um idoso, que no sábado, o temporal foi na sexta-noite e no sábado acabou morrendo. Sim, os idosos. Os idosos. Por quê? Porque os idosos, ele tem aquele pertencimento à sua casa, à sua moradia, né? A gente pode observar que é difícil a gente tirar um idoso da casa dele, né? Quando a gente quer levar para o nosso aconchego, vamos lá, vamos morar conosco, eles não querem ir. Então, os idosos acabam sofrendo muito mais. Eles desenvolvem ali uma depressão profunda, uma tristeza, como se para eles acabou. Não tem mais o que eu faça aqui. Então, o maior sofrimento é com os idosos, né? E com as crianças que estão em desenvolvimento. Então, elas vão ter muito pesadelo, cada vez que chover, por muito tempo vão ter muito medo, vão querer dormir novamente com os pais. Algumas vão regredir, voltar a usar fralda, fazer xixi na cama, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, os mais afetados realmente é as crianças e os idosos. E aí depende também muito do contexto familiar, né? De como aquela família é estruturada, é preparada para esses momentos, né? Como que é a educação. Então, tudo depende, né, dessa situação. O que a gente coloca é o alerta. Ainda estamos na primeira semana. Então, daqui um mês, como estão essas pessoas? Que aí a gente consegue identificar quem está entrando em algum transtorno psicológico ou não, né? E aí a gente consegue estar encaminhando essas pessoas para um tratamento adequado. Ou seja, atenção agora, imediato, a médio e também a longo prazo, né? Daiane, obrigado pela participação. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada.